Fala a verdade. Seria muito mais fácil se um vendedor de Ferrari tivesse uma Ferrari, não é? Seria bem mais fácil para ele conseguir fechar uma venda desse jeito. Por quê? Porque o assunto em comum, né, ele conecta as pessoas, ele aproxima as pessoas. Mas o que acontece é que você não precisa usar um Rolex falsificado para vender Rolex ou para vender produtos de luxo. Você não precisa ter aquela bolsa Gucci para vender para as mulheres ricas. Você não precisa trabalhar toda vestida, toda montada numa alta costura ou em uma com produtos de luxo, né, para conseguir atender esse cliente. A não ser que a loja te forneça isso, você seja uma vendedora e a loja te forneça isso. Se for, ótimo, use. Mas se não for, você não precisa ficar gastando horrores para conseguir atender esse cliente. O que você precisa ter é o assunto em comum. Você não precisa ter a mesma coisa que o cliente tem. Até porque muitas vezes tem clientes que não quer comprar de quem tem a mesma coisa que ele. Também tem isso. Mas o assunto em comum é diferente. É como, por exemplo, você sabe que aquele cliente gosta de vinhos e você se atualizar no assunto de vinhos. Você pegar uma revista sobre vinhos e ler um pouco, saber como é que funciona a safra, ou regiões principais que produzem vinho, ou aquele simples assunto tipo que nem todo espumante é um champanhe. Champanhe é só o que é feito na cidade de Champagne. São pequenos detalhes. Você não precisa ter um relógio caro, você só precisa entender de relógio. Você só precisa, muitas vezes, fazer um elogio. Nossa, que relógio legal, esse é tal relógio, né? Esse é aquele Rolex, tal assim. Ah, eu vi que esse, não sei, esse pino dele é diferente. Essa pulseira dele faz isso. Ou ele tem um botão de cronômetro diferente. É o assunto em comum que vai conectar o cliente com você. E, por conexão, ele vai se sentir mais à vontade a comprar de você. Não só uma vez, mas várias outras vezes. Deixa eu pegar mais algum assunto que é muito comum. Mundo dos homens, carros. Carros, é muito fácil os homens conversarem sobre carros, porque as crianças, os meninos, quando são crianças, eles são incentivados, né, a gostar de carro. Sempre ganha carrinho, sempre assiste. O pai está assistindo ali uma Fórmula 1. E, querendo ou não, sempre está no mundo dele, faz parte do mundo dele, da construção dele. É como a gente sempre entender de sapato, sempre entender de cabelo, ou de maquiagem, melhor dizendo. Mas os meninos, carro é sempre que vai estar na essência deles. E aí, para ele conversar com um cliente homem, a coisa mais fácil de criar uma conexão é ele conversar sobre carro. Principalmente se ele prestar atenção, se ele tiver como saber, né, o modelo do carro do cliente dele. Porque sabendo o modelo do carro do cliente, você vai entender do gosto do cliente. Principalmente se você trabalhar com uma venda que seja de um valor aquisitivo mais alto, né? Se for aquele cliente que você precisa dar mais atenção, você precisa passar várias, talvez, horas ou vários dias para você conseguir fechar uma venda. O assunto de carro é algo muito legal. Para as mulheres, o que é mais legal para a gente falar? Como sempre, né, gente? É falar de um corte de cabelo, é falar de uma bolsa, é falar de uma roupa. Mulher é assim, gosta de falar de roupa, de sapato, de bolsa, de salão, cores de cabelo, tipo de corte. É um assunto que a gente gosta, não adianta a gente negar. Por mais que a gente goste ali de outros assuntos, gostar de falar de um vinho também, gostar de falar de um tipo de relógio, ou gostar de falar de investimentos, o assunto de moda sempre vai envolver todas as mulheres, não tem pra onde correr, porque todo mundo cresceu aqui assistindo o quê? O Diabo Veste Prada, não é? Essa é um pequeno detalhe, são pequenos detalhes que você pode ajustar na comunicação do seu cliente. Gravei um vídeo anterior falando sobre o ritmo de fala com o cliente. Vai lá também, assiste, porque você consegue conectar aquele assunto com esse, para que você sempre possa atender melhor o cliente e fechar mais vendas, ganhar mais comissão ou ganhar mais lucro, dependendo do que você vende, não é? Outra coisa que é muito bom, muito fácil de se conectar com o cliente é falando sobre times. Afinal de contas, todo mundo vai torcer para um time, ou pelo menos ter mais um direcionamento. Assim, tudo bem, eu não torço, não ligo para time, mas só que minha família torce para tal time. Time é uma coisa que conecta fácil, até porque todo mundo que é bem torcedor, ele quer ter um pertencimento de grupo. E isso é muito legal. Seja você falando do mesmo time, ou às vezes até funciona muito bem, você até mesmo tirando onda com aquele outro time. Como dizer que o Palmeiras não tem... Como é que é a frase? Palmeiras não tem mundial. Acho que é isso que o pessoal fala, né? Não sei, tá? Não torço pra nenhum time do Sudeste, né? Mas é um assunto que comunica também.
Uma outra coisa muito fácil é você falar sobre livros, falar sobre culinária, falar sobre alimentação. Tem vários assuntos que você pode conectar aí com o seu cliente. Dá uma olhada, às vezes até mesmo um estilo musical. Dá uma olhada no público que você mais atende, para você entender para quem que você está vendendo. Eu futuramente vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, né, que é justamente sobre isso, para quem que você quer vender. E você prestando atenção no seu cliente, você consegue adaptar essas pequenas coisas para fechar mais vendas e fazer com que aquele cliente volte várias vezes. Espero que você tenha gostado, curte esse vídeo, porque quando você curte esse tipo de conteúdo, o YouTube entende que você se interessa por conteúdos assim, conteúdos de aprendizados, de vendas, de estratégias, e ele começa a te oferecer mais conteúdos parecidos com esse. Não necessariamente os meus vídeos, tá? Mas conteúdos que englobem esse tipo de assunto. Espero que você tenha gostado, te espero no próximo vídeo, mas também vai lá, assiste o que eu falei sobre o ritmo de fala com o cliente. Se ainda é pouco para você, tem aqui uns 60 vídeos que podem te ajudar. Esse canal ainda não foi remunerado, hein? Então eu conto com você para curtir, compartilhar, assistir, rever vários vídeos aqui para a gente também atingir essa parte. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.